Oi, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Espero que tudo bem. Quero desejar para vocês uma feliz Páscoa e dizer para vocês que eu acabei de fazer uma live um pouquinho mais cedo, só para compartilhar com vocês o que um curso em milagres, o que Jesus tem a dizer pra gente sobre a Semana Santa e sobre a Páscoa e sobre a crucificação, sobre a ressurreição. É muito linda essa passagem de um curso em milagres. Eu não podia deixar de fazer isso para vocês, de ler, fazer a leitura deste capítulo maravilhoso que é o capítulo 20, que é a visão da santidade. Tá, meus amores? Eu vou deixar também esse vídeo aqui salvo na página @despertardoser.100 no Instagram e também no nosso canal no YouTube Despertar do Ser. Só que no canal do YouTube não vai ficar dentro da playlist da jornada, tá? A jornada de volta para casa é só com os exercícios, os 365 exercícios de um curso em milagres pela jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick, tá bom? A gente vai separar, deixar organizadinho para vocês conseguirem se achar. Então, sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari. Eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres. Se inscreva no canal para que o YouTube entenda que vocês acham esse assunto importante, que ele é relevante e que possa chegar para mais pessoas, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Que Jesus nos inspire, a gente entrega para o Espírito Santo a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de também estender amor, a nossa capacidade de estender tudo que a gente vem aprendendo, porque quando a gente estende, quando a gente ensina, a gente aprende mais. Espírito Santo, eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu sei que eu não preciso me preocupar com o que fazer e o que dizer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente de estar onde quer que ele deseje, porque eu sei que ele vai comigo. E eu serei curada à medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Eu estou aqui. Jesus, o que você quer que eu diga? O que você quer que eu faça? Onde você quer que eu vá? Novamente, o que você quer que eu diga e a quem? O que você quer que eu pense? Como você quer que eu pense? Eu entrego todo o meu jeito de pensar, todo o meu modo de agir a ti, para que seja substituído todos os meus equívocos pela mente certa, pela correção, pela minha própria expiação. Clareia minha mente, Jesus. Vamos, queridos. Então, na lição 30, Jesus nos ensina: Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Percebem que é uma continuação da lição de ontem, da lição 29? Esta também é uma lição extremamente importante, o Ken já segue falando aqui, explicando por que Deus está em tudo que eu vejo. Ele está na minha mente. O contexto, novamente, não é o que percebemos do lado de fora.
Portanto, lembra aquela frase de eu vejo Deus nas cachoeiras e nas flores e nas florestas e nas montanhas. Não é nada disso. Não é na forma, não é nas imagens. Porque Deus está na minha mente, que é o que eu sou. O contexto, novamente, não é o que percebemos do lado de fora, mas o que está dentro de nossas mentes. Dentro de nossas mentes. Lá fora do tempo e espaço, lembra? Portanto, pensar pode ser substituído por ver, porque nossos olhos nos relatam nada mais do que o reflexo do que estivemos pensando. A projeção faz a percepção. Na verdade, essa lição amplia a nossa compreensão e experiência da projeção. A defesa do ego por excelência para reter nossa culpa, fazendo parecer com que nos livramos dela. É por isso que a gente projeta a culpa para fora. É o ego nos ludibriando de que a gente pode se livrar da culpa, projetando ela para fora da mente. Grande engano. A ideia para o dia de hoje, Jesus continua, é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti. E tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Esse é o tema que é repetido muitas e muitas vezes através de todo um curso em milagres, o Ken está falando aqui pra gente. Quando nossas mentes estão despertas e vemos com o amor de Jesus, tudo que víamos antes vai desaparecer. Nossos julgamentos contra os outros e contra nós mesmos, nossas formas estranhas de entendermos os eventos, tudo vai desaparecer. Porque a distorção, a maneira distorcida que o ego vê tudo, se desvanece. Ao reforçarmos essa nova forma de pensar e ver, aqueles julgamentos que são defesas contra a verdade da realidade dos nossos irmãos e a nossa, vão gradualmente se desvanecer até desaparecerem inteiramente, como as nuvens. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. É fácil vermos porque essas ideias podem nos amedrontar. Não são apenas nossos julgamentos, percepções distorcidas e pensamentos que vão desaparecer. Tô rindo de nervoso. Nós, como sempre, conhecemos a nós mesmos. Nós, como sempre conhecemos nós mesmos, vamos desaparecer também. Esse é o significado real da ausência de defesas. Ser sem defesas. Porque o Filho de Deus não precisa de defesas. Porque o Filho de Deus não pode ser atacado. Ele é invulnerável. Ele é eterno. O ego iria tentar nos convencer de que precisamos de defesas para nos protegerem da nossa dor, tanto infligida de dentro
quanto de fora. Ele nunca iria nos deixar conhecer seus segredos. Toda a sua estrutura defensiva é destinada a nos proteger de Deus. Sim, basta lembrar que Jesus está sempre nos ensinando que o ego fez os corpos como uma maneira da gente se esconder de Deus e Deus não nos achar, não nos encontrar mais. Por quê? Porque o Filho de Deus é mente, e se a gente se esconde dentro de um corpo e esquece que é mente? Sabe o que me veio na mente, gente? Sabe, criança quando tá brincando de esconde-esconde e que ela vai, se esconde e fica metade pra fora do esconderijo, assim, jurando que tá escondida? É assim que as crianças de Deus fazem. É impossível se esconder do Pai. Isso é impossível. Ai, ai. A psicologia, o estudo do ego, nos ajuda a entender como a vida de todos, certamente quando chegam à idade adulta, é construída como uma defesa contra a dor e as mágoas da infância. Nós viemos a esse mundo para que pudéssemos nos sentir vitimados como crianças. Esse é o ponto de nascer nesse mundo. Nossas vidas inteiras, do ponto de vista do ego, são feitas de defesas para nos protegermos do que viemos a aceitar como verdades inegáveis sobre o mundo, e especialmente sobre nossos mundos pessoais. Eu não posso confiar na minha mãe, não posso confiar no meu pai, não posso confiar nas mulheres, não posso confiar nos homens, não posso confiar no meu corpo, não posso confiar em figuras de autoridade e assim por diante. Na vida de todos, essas conclusões são perfeitamente justificadas, porque nossos roteiros, como já vimos, foram escritos especificamente para justificarem nossos sentimentos de tratamento injusto. Uma vez que a vitimação é aceita como verdade, construímos parede sobre parede de defesa para nos protegerem contra essas mágoas, desprezo e dores imaginadas da nossa infância e adolescência. Elas são imaginadas porque não estão mais lá. De fato, elas nunca estiveram realmente lá, sendo parte do nosso sonho. No entanto, nunca queremos olhar para essa verdade através da visão de Jesus, porque então iríamos perceber que tudo foi inventado. Então a gente inventou tudo para confirmar nossa crença na vitimação. Realmente não existe justificativa para termos construído paredes de defesas, uma vez que nossos problemas são inerentemente inexistentes. Oi, oi, oi. Essa é a verdade que tememos. O significado de nossas vidas se transformou em sobrevivermos aos ataques violentos desse mundo duro, cruel, inexorável, insensível e violento. Os estilingues e arcos da fortuna ultrajante de Shakespeare. Viu? A gente tá sempre comentando aqui, né? Que a gente realmente... Shakespeare é um de nós mesmos, porque a gente tá sempre fazendo drama de tudo. Acreditando nos nossos próprios dramas, nas nossas próprias novelas, dando realidade. E quanto mais a gente escarafuncha, mais a gente conta para todo mundo as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas vitimações, maiores elas ficam e mais reais elas ficam.
Não há dúvida que o mundo é cruel, insensível e violento. Foi por isso que o fizemos. E é esse o significado da afirmação: o mundo foi feito como um ataque a Deus. E a gente ainda diz: foi Deus quem quis. Tamanha insanidade do ego. Nossa existência está radicada na verdade do que estamos tão certos que é a realidade. Nós não queremos que nos digam que existe outra forma de olhar. Porque é óbvio que Jesus não está falando sobre outra forma de olhar para uma mesa. Esse é apenas um exercício para nos ajudar a perceber que existe outra forma de olharmos para nós mesmos. Mais uma vez, conforme você pratica essas lições, pensando sobre elas e meditando, tente entrar em contato com o medo que vem de entender o que elas estão dizendo. É útil olhar para trás e ver como sua vida tem sido construída como uma defesa contra o que você acredita que é o problema. Como sobreviver como uma vítima inocente em um mundo cruel. Jesus nos ensina que existe uma outra forma de olharmos para absolutamente tudo. Mas essa visão vem a um preço que a gente não quer pagar, que é substituir nosso ser vitimado, fortalecido por uma vida toda de acumulação de defesas, por um ser que pode ser verdadeiramente sem defesas, protegido pela inocência que é o reflexo da impecabilidade do céu. Mas a gente não quer deixar de ser vítima. Ainda. Tudo bem. É para isso que a gente está aqui treinando e aprendendo, né, gente? Lembrem, esse curso é para desfazer a culpa e não para fortalecer. Então, não olhem para isso com a percepção do ego. Porque se você olhar para um curso em milagres com a percepção do ego, vai fazer como o que a gente faz com tudo o resto. Distorcer totalmente cada palavra que Jesus coloca aqui. Jesus retorna aqui na lição, dizendo que hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Colocou projeção entre aspas. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Então, embora essas palavras não sejam usadas aqui, Jesus está claramente falando de extensão e não projeção. Quem projeta é o ego, porque projeção se faz com imagens. E imagens não são reais. O que Jesus nos ensina é a extensão, que é a extensão do amor. Isso é real. A extensão é a metade da dinâmica de olhar para dentro e ter isso afetando o que vemos do lado de fora. Com a projeção, nós vemos nossa pecaminosidade e culpa, as julgamos e as projetamos nos outros. Nós nos livramos do que não gostamos dentro de nós. Foi assim que literalmente o mundo foi feito. Em uma linha que devemos ler na lição 161 mais adiante, mas se ele trouxe para cá é porque deve ser importante fazer essa conexão. Jesus diz: assim foi feito o específico. Assim foi feito o específico. Nós fizemos um mundo de especificidade
para que pudéssemos ter alguém e algo sobre o que projetar a culpa que não queríamos. Então, esse negócio de nos livrarmos do que não gostamos dentro de nós, a gente começou algum tempo atrás ter um primeiro contato com essa ideia, que era algumas linhas de autoconhecimento, dizer que quando a gente se deparava com uma pessoa que a gente não gostava, que aquilo chamava muito a nossa atenção porque a gente não gostava daquilo naquela pessoa, era porque aquilo estava em nós. Então, por exemplo, que fingida aquela pessoa lá, ela é uma fingida. Aí essa linha dizia que, na verdade, tu era fingida. E aí o outro estava espelhando a tua falsidade, a tua própria falsidade. Esse foi um primeiro contato que a gente teve com essa ideia de que a gente vê no outro o que está na gente. Justamente algo que a gente não quer ver em nós, a gente projeta no outro. Então a gente vai mais profundo, né? Jesus vai mais profundo. A gente queria ter alguém para projetar a culpa que a gente não queria. Jesus está nos ensinando sobre um novo tipo de projeção, que seria a extensão, né? Na qual pegamos o amor que primeiro vimos dentro de nós. O amor de Cristo que somos. O amor de Jesus com o qual podemos nos relacionar. E o estendermos para que o vejamos em todos os lugares ao nosso redor. De forma importante, nós não vemos o amor como separado de nós, como fazemos quando projetamos nossa culpa, na qual temos que ver nossa culpa em alguém além de nós mesmos. Algo intrínseco ao propósito da projeção. O amor de Deus, que é visto primeiro dentro de nós, é agora experimentado em todos os outros, não importando os véus de medo e ódio usados inconscientemente para ocultá-lo. Novamente, nós experimentamos esse amor em todos, porque primeiro experimentamos em nós mesmos. A mudança que Jesus está discutindo é a mudança para nossas mentes certas. Da projeção de culpa do ego para a extensão de perdão do Espírito Santo. E é central para a prática de um curso em milagres. Então vou fazer de novo aquilo que a gente faz sempre, para não ficar perdida a ideia. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção, Jesus fala. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Ao invés disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer, lá está. O pensamento central é: o que queremos reconhecer, lá está. Como afirma no livro-texto, a percepção parece te ensinar o que vês. No entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. É isso que vês lá fora. A gente vê o que a gente quer ver. Porque nosso desejo secreto é mantermos a separação. Mas vermos a responsabilidade por ela em outra pessoa.
Sabe aquela frase que diz das novelas assim, a arte imita a vida? Olha o que a gente faz assim, desde coleguinha pequenininho ou dentro de casa com os irmãos, sempre jogando a responsabilidade em cima do outro. Foi ele, não fui eu. Então a imagem que tu querias que fosse verdadeira é a culpa do nosso irmão. Portanto, o ego diz que a culpa é real e nós não queremos reconhecê-la, convencendo-nos a não reconhecermos a culpa da mente. O ego espera que nunca olhemos para o amor que já está em nossas mentes. É porque a gente não olha para a mente. A gente nem desconfia que a gente seja uma mente. Ou ainda aquela coisa de acreditar na dualidade, porque daí a gente acredita que a gente é um espírito, mas também que a gente é um corpo, é um indivíduo, é uma individualidade. No texto, Jesus diz que só temos duas emoções, o amor e o medo. Uma nós fizemos e a outra foi dada a nós. A emoção do medo, que é realmente a mesma que a culpa, é o que fizemos para encobrir o amor que Deus nos deu. Nós precisamos reconhecer a culpa para que possamos olhar além dela, para nos identificarmos com o amor que está lá. Isso é claro, é totalmente diferente da forma de proceder do ego, que torna a culpa real e depois nos faz prometer que nunca olharemos para ela. Olha o mecanismo. Ele nos diz para não reconhecermos a culpa em nós mesmos, mas ao invés disso, para nos livrarmos dela, vendo-a em outra pessoa. No entanto, o ego nunca nos diz que seu plano não funciona, pois a culpa permanece dentro de nossas mentes, apesar das nossas tentativas febris de repudiá-la. Pensa assim naquele nosso exemplo do projetor, né? Que tá a película ali rodando, a imagem tá lá no telão, foi projetada a imagem lá, tu tá vendo a culpa lá. Mas a película aqui dentro do projetor não sumiu daqui. Para que ela continue projetando a imagem lá na tela, a película tem que continuar rodando aqui. Então ela não foi teletransportada lá para a tela. Sumiu daqui e foi para lá. Não, para que ela possa continuar sendo projetada lá indefinidamente, ela tem que estar aqui dentro. Só que a gente projeta porque, claro, inconscientemente o ego está nos dizendo projete lá fora porque daí tu se livra dela. Só que é mentira. A gente não se livra dela, ela continua na mente para que siga sendo projetada fora, no outro. O outro seria a tela, o irmão seria a tela, né? Tudo isso está descrito muito claramente no texto. Vamos lá, Ken trouxe de novo o texto para dentro da lição. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Tu projetas a culpa para te veres livre dela, mas de fato estás apenas ocultando-a. Experimentas a culpa, mas não tens a menor ideia do porquê. Em qualquer união com um irmão, na qual busques colocar nele a tua culpa, ou compartilhá-la com ele, ou perceber a sua,
tu se sentirás culpado. Verás culpa nesse relacionamento porque lá a terás colocado. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. A gente acredita na culpa. A gente acha que a culpa é real. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Caramba, a gente tem que ir lá trocar essa película da culpa. Porque enquanto ela continuar, essa película continuar, isso é a visão do ego, que é acreditar que existe culpa. Enquanto a gente não trocar essa película, a gente vai continuar querendo projetar, porque a gente não aguenta carregar. Como é que a gente diz? É o jeitinho do ego de fazer. Já tá entranhado, já tá. É o sistema feito, é o software feito, já não tem como mudar. É trocar o software e não melhorar o software. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle. Seguindo a orientação do ego, portanto, nós sacamos algo dos nossos antecedentes de décadas de experiência e confiantemente declaramos que a culpa está em todos esses outros. Além disso, temos todas as provas necessárias para justificarmos a maneira com que nos sentimos a respeito deles. Nós expomos como eles abusaram de nós e nos trataram mal, ou como eles abusaram e trataram mal outros a quem identificamos como vítimas. Estamos tão absolutamente convencidos de que estamos certos sobre nossas conclusões. É por isso que um curso em milagres é tão difícil e amedrontador. De novo e de novo, Jesus nos diz que estamos errados, que Deus pensa de outra forma. Deus conhece o seu filho e ele sabe que nós somos inocentes, mas nós estamos convencidos de que ele está errado e nós estamos certos. Jesus retorna. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. A forma como vemos, novamente, é ver os problemas ou objetos de prazer fora de nós. Nós sempre queremos manter separado de nós o que está do lado de fora. Mesmo quando parecemos querer nos unir aos outros, estamos realmente tentando ter a ilusão de união para podermos proteger nosso especialismo. Na visão, no entanto, não vemos mais a nós mesmos como separados de ninguém. No início do manual, Jesus faz uma afirmação importante que já citei. As qualificações de um professor de Deus consistem somente em que ele não veja seus interesses como separado dos de ninguém mais. A nossa meta é única e é uma só. E nós não temos mais nenhuma outra meta aqui no mundo. Qualquer outra meta que povoe nossos pensamentos e os nossos desejos são cortinas de fumaça do ego.
Nós não temos outra meta aqui. Apesar da maioria de nós ainda termos os pensamentos do ego encobrindo os pensamentos da mente certa. Mas os nossos interesses aqui não podem ser separados porque nós somos um único ser. Essa visão só poderia começar não vendo nossos interesses como separados dos de Jesus ou do Espírito Santo. No início, nossos interesses são bem separados, porque se nós nos unirmos a eles, a individualidade e especialismo do nosso ego terão terminado. Portanto, precisamos mantê-los separados de nós, assim como fizemos com Deus. Baseados nessa dinâmica de divisão, nós separamos nossa culpa, projetando-a nos outros, a quem agora vemos como separados de nós. A visão é exatamente o oposto, vendo todas as pessoas como a mesma, refletindo nossa unicidade inerente como Cristo. Era isso que Jesus via, a todos como Ele mesmo. O radicalismo do sistema de pensamento de Um Curso em Milagres é que Jesus não está falando sobre o cérebro ou sobre o corpo, mas apenas sobre a mente, que não pode ser vista, nem tocada, porque está além dos nossos sentidos ou de qualquer coisa física ou mensurável. Aliás, os sentidos do corpo só nos cegam e nos fazem nos identificar cada vez mais com individualidade, com corpo, com personalidade. É ou não é? A ideia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento, repete-a lentamente para ti mesmo, olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vês agora ou poderias ver agora se estivesse dentro do âmbito da tua vista. Jesus está novamente nos lembrando sobre a generalização, não excluirmos nada em nossa aplicação das lições. Lembre-se, uma vez que você acredita que existe uma hierarquia de ilusões e um alcance do que percebe, está dizendo que a separação e as diferenças são a realidade e a verdade. A única realidade é o pensamento único da expiação. A única realidade dentro de nossas mentes, porque aquele pensamento é visto como um. Tudo nesse mundo é o mesmo que qualquer outra coisa, porque todas as coisas compartilham o propósito único do perdão. Vou repetir. Fecha os olhos assim para vocês absorverem com toda a capacidade de compreensão que vocês têm. Tudo nesse mundo é o mesmo que qualquer outra coisa, porque todas as coisas compartilham o propósito único do perdão. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto ou longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essas ideias, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão do momento, assim como aquilo que realmente podes ver, das duas maneiras. Aqui podemos ver Jesus sutilmente ajudando-nos a compreender seu ponto de que essa ideia funciona não apenas para o que os nossos olhos veem fisicamente, mas para o que pensamos sobre tudo também. O que nós vemos em nossas mentes, assim como o que realmente vemos. Então a gente vai fazer esse exercício tanto para o que os nossos olhos veem,
como que para o que nossas mentes veem, né? Novamente, a visão real não tem nada a ver com qualquer coisa física. Lembra mais uma vez aquele exemplo que ele deu em alguma lição anterior? De que se a gente realmente vê com os olhos, então como que quando eu tô sonhando, de olhos fechados, dormindo na cama, eu vejo? Com o que eu estou vendo quando eu estou dormindo, de olhos fechadinhos, sonhando? É com a mente que a gente vê. Ela não se aplica ao que percebemos fisicamente. Ver, ouvir, sentir, tocar ou a qualquer outra coisa. Mas ao que pensamos. Lembre-se de que não existe diferença entre o que pensamos e o que vemos. É apenas aceitando essa verdade que a pessoa pode começar a ter a compreensão que esperamos que vá levá-la à experiência da nossa unicidade inerente. Uma unidade que só pode existir seriamente na mente, uma vez que os corpos separam. Como Jesus nos lembra no texto, mentes são unidas, corpos não são. Te une hoje aqueles irmãos que estão longe em corpos, ou mesmo aqueles que estão presentes de corpo, mas que às vezes você se sente separado dessa pessoa. Fecha os olhos e une-te a ela em mente. Isso muda tudo nos relacionamentos. Seguindo aqui, a visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é a sua única fonte. Não poderíamos pedir uma declaração mais clara do que essa. O Ken fala aqui. Jesus não está falando sobre qualquer coisa que percebemos, porque estamos sempre vendo alguma forma de separação. O que significa que o que vemos vem de um pensamento de separação em nossas mentes. Um pensamento que está intrinsecamente equivocado. Como Jesus afirma em uma linha que vamos citar com frequência. Recém eu tinha dito isso, só que em outras palavras, tá? Nada é tão cegante quanto a percepção da forma. Nada é tão cegante quanto os nossos sentidos. Embora ainda não seja especificamente mencionado nessas lições, a ideia de ir até Jesus ou até o Espírito Santo em busca de ajuda é central para a nossa prática de um curso em milagres. Separando-nos deles, estamos separados de nós mesmos e de Deus, o que significa que estamos considerando a separação como realidade. Tudo o que pensamos, vermos ou acreditarmos desse ponto em diante será errado. Sabe que eu já tô naquele ponto que sempre que eu leio uma linha que diz que tudo que eu penso, que eu sinto, que eu vejo tá errado, ao invés de o ego já pular e dizer, como assim que tá errado? Eu já penso assim, graças a Deus que eu tô errada e Jesus está certo. Eu não sei em que nível isso acontece na minha mente ainda, né? Se é muito só intelectual, mas é muito bom sentir isso. É por isso que existe tanto medo associado a fazer esse curso. Começa a surgir lentamente em nós a compreensão de que estamos errados sobre tudo que pensamos, percebemos e julgamos
sobre nós mesmos e todos os outros. Um recurso, agora Jesus volta aqui, um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos, tanto que tiver dentro na mente quanto a imagem do que está fora, né? A resposta à questão de por que a ideia de hoje se aplica igualmente ao que está dentro e ao que está fora é que não existe nada lá fora. O que parece estar fora é simplesmente uma projeção dos nossos pensamentos. Quer estejamos olhando para nossos pensamentos do lado de fora ou para nossos pensamentos do lado de dentro das nossas mentes, não faz diferença. Eles ainda são pensamentos. Essas duas lições são bem explícitas sobre o fato de que tudo começa em nossas mentes. Isso está diretamente relacionado ao princípio descrito no texto e que já vimos nas lições. Ideias não deixam sua fonte. Vocês entendem o que significa isso? Que ideias não deixam a sua fonte? Como a projeção na tela lá no cinema. Aquela imagem lá na tela não pode deixar a película e a película não pode deixar ela. Está totalmente conectada. O que nós vemos lá fora são os nossos pensamentos. Tudo o que percebemos são nossos pensamentos projetados. A única coisa que é importante, então, é entrar em contato com a fonte desses pensamentos. O ego ou o Espírito Santo. Esse é o propósito final desses exercícios e de um curso em milagres. Então, eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Mais uma vez, desejo a vocês um dia maravilhoso de Páscoa, de renascimento, de ressurreição, de entrar em contato com a verdade sobre nós, que só existe vida, não existe morte. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Lindo domingo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.